Bom, as novas economias surgem como uma resposta às grandes transformações tecnológicas e sociais nas últimas décadas. Nos últimos anos, a forma como trabalhamos, consumimos e nos comunicamos mudou completamente. A tecnologia digital, a internet e as novas formas de colaboração estão reformulando as bases da economia moderna. Hoje, o valor não está mais apenas nos recursos materiais, mas também nas ideias, no conhecimento e na capacidade de inovar. Enquanto a economia tradicional baseada nos princípios de Adam Smith e David Ricardo se concentram na escassez de recursos e na eficiência produtiva, as novas economias colocam foco na inovação e no capital intelectual como principais fontes de riqueza. Na prática, isso quer dizer que, mais do que produzir em grande escala, é preciso pensar diferente, encontrar soluções criativas e usar a tecnologia de forma inteligente para gerar valor. De acordo com Balestrin e Vichor, as novas economias são marcadas por três grandes pilares: flexibilidade, sustentabilidade e colaboração. Esses três grandes pilares são essenciais no mundo de hoje. A flexibilidade representa a capacidade das empresas se adaptarem rapidamente às mudanças do mercado. A sustentabilidade mostra a importância de crescer sem esgotar os recursos naturais. E a colaboração reforça que ninguém evolui sozinho. O sucesso vem da troca de conhecimento e da construção conjunta de soluções. Dentro desse novo cenário, surgem diferentes modelos de economia, como a economia verde, voltada à preservação ambiental, a economia circular, que busca reaproveitar recursos e reduzir desperdícios, e a economia criativa e de inovação, que transforma ideias em valor econômico. Esses modelos mostram que é possível unir desenvolvimento, responsabilidade social e tecnologia. Por exemplo, empresas que adotam práticas sustentáveis ou que criam produtos a partir de materiais reciclados já estão aplicando conceitos dessas novas economias. Essas transformações também se refletem nas novas estruturas de negócios, como startups. Segundo Barbosa e Mansano, as startups são organizações temporárias que buscam modelos de negócio escaláveis e inovadores. Elas nascem pequenas, testam ideias no mercado e crescem rapidamente se encontrar uma solução viável. É o caso de empresas como Nubank, iFood e 99, que começaram com ideias simples, mas transformaram setores inteiros da economia. Por outro lado, os arranjos produtivos locais, ou APLs, conforme explicam Cassiolato e Lastres, mostram um outro tipo de força econômica, a da cooperação regional. Os APLs são redes de empresas e instituições de uma mesma região que trabalham juntas para fortalecer a economia local. Eles mostram que o desenvolvimento não depende apenas das grandes corporações. Quando pequenas e médias empresas se unem, compartilham conhecimento e inovam, conseguem gerar empregos, renda, crescimento sustentável nas comunidades. Em resumo, as novas economias representam uma mudança da mentalidade, sair do foco na produção em massa e caminhar para um modelo baseado em inovação, colaboração e sustentabilidade. É um novo jeito de pensar o futuro, mais conectado e criativo e responsável. Olá pessoal, meu nome é Gabriela e neste fórum vou apresentar o tópico 2. E o tema do nosso trabalho é a economia da inovação e criativa aplicada ao APL Aeroespacial de São José dos Campos. Nós escolhemos esse APL porque ele é considerado um dos mais importantes polos tecnológicos do Brasil. Ele reúne indústrias, instituições de pesquisa, startups e universidades que trabalham juntas desenvolvendo soluções de ponta. E ao longo dessa apresentação eu vou explicar o que é a economia da inovação criativa e por que ela é tão importante atualmente, de que forma que ela aparece na prática dentro desse arranjo produtivo. A primeira parte é entender o conceito. Quando a gente fala em economia da inovação criativa, a gente está falando de um modelo econômico que depende principalmente de conhecimento, de pesquisa, da criatividade, do desenvolvimento de novas tecnologias. É uma economia bem diferente dos modelos tradicionais, que dependiam basicamente de matéria-prima ou de mão de obra repetitiva. Hoje, o valor está nas ideias, na capacidade de inovar, de criar soluções eficientes e de transformar conhecimentos em produtos e serviços. Esse tipo de economia envolve investimento em pesquisa e desenvolvimento, profissionais altamente qualificados,
ambientes que incentivam criatividade e colaboração entre empresas, universidades, governo, e tudo isso é essencial para que a inovação aconteça de forma contínua. E é exatamente isso que vemos na APL de São José dos Campos. A estrutura do APL de São José dos Campos, ela funciona como um grande ecossistema. Nele estão concentradas várias empresas, instituições que trabalham com aviação, satélites, sistemas de defesas, softwares, embarcados e outros produtos de alta complexidade tecnológica. A cidade abriga instituições muito importantes para o setor, como o ITA, que é referência nacional na formação de engenheiros, e o INPE, que ele participa no desenvolvimento de satélites e pesquisas climáticas. Além disso, existe o Parque Tecnológico, que reúne laboratórios, aceleradoras, startups, empresas que se conectam diretamente ao setor aeroespacial. Esse agrupamento geográfico facilita muita coisa. As empresas conseguem fazer parcerias entre si, reduzir custos de produção, trocar conhecimentos mais rápidos e até colaborar em projetos que, isoladamente, seriam muito mais difíceis de desenvolver. Isso cria um ambiente que favorece a inovação de forma natural. A proximidade torna o processo mais dinâmico, desde a pesquisa básica até testes de produção. O APL de São José dos Campos não é importante só para a cidade ou só para o estado, ele é estratégico para o Brasil inteiro. Primeiro, porque ele gera empregos de alta qualificação. Os profissionais que atuam nesse setor geralmente têm formação em engenharia, ciência da computação, tecnologia, física, matemática e outras áreas complexas. Segundo, porque ele atrai investimentos, tanto nacionais quanto internacionais. O setor aeroespacial exige tecnologia de ponta e, por isso, empresas do mundo inteiro acabam tendo interesse em parcerias e projetos. E terceiro, porque a inovação produzida ali não fica restrita ao setor aeroespacial. Muita tecnologia acaba sendo adaptada para outros segmentos, como agricultura, telecomunicação, transporte e até a saúde. E outro ponto que também é importante é que o EPL ajuda a desenvolver a região como um todo. A presença dessas instituições movimenta a economia local, fortalece universidades, estimula novos negócios, cria ambiente muito favorável ao empreendedorismo tecnológico, e tudo isso mostra como a economia baseada na inovação, quando bem estruturada, transforma não só um setor específico, mas toda uma região onde ela está inserida. Quando a gente analisa esse APL de forma lógica, da economia da inovação e criativa, fica muito claro de como os conceitos eles se conectam. O APL funciona como base na cooperação. Empresas trocam informações, universidades realizam pesquisas aplicadas e o governo apoia com políticas públicas, incentivos, e startups surgem com ideias inovadoras. A criatividade aparece quando engenheiros, cientistas e desenvolvedores precisam criar soluções para problemas totalmente novos, como sistema de navegações, tecnologia da comunicação, protótipos de aeronaves e ferramentas de monitoramento climático. Já a inovação é vista como resultado final, produtos e serviços altamente tecnológicos que muitas vezes passam a ser usados pelo mundo inteiro. É um exemplo bem completo de como a inovação acontece quando existe um ambiente adequado, com investimento, talento e colaboração. E para concluir, estudar a economia da inovação e criativa a partir do APL Aeroespacial de São José dos Campos permite entender com muita clareza e com muito conhecimento que a pesquisa e a criatividade geram valor econômico. Para concluir, estudar a economia da inovação e criativa a partir do APL Aeroespacial de São José dos Campos permite entender com muita clareza e conhecimento, pesquisa, criatividade, geram valor econômico. Esse APL ele é um dos mais relevantes no país e mostra que um ambiente bem estruturado, com empresas, universidades e o governo trabalhando junto, é capaz de impulsionar o desenvolvimento tecnológico e colocar o Brasil em uma posição estratégica em um setor extremamente competitivo. Ele gera empregos, fortalece a economia local e nacional, atrai investimentos e incentiva o surgimento de novas tecnologias, que podem beneficiar várias áreas além da aeroespacial. E com isso eu finalizo a minha apresentação. Obrigada pela atenção.
Boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Eu sou a Stephanie e eu vou apresentar o tópico 3, que é aspectos críticos e desafios. Apesar dos avanços, ainda existem desafios importantes para a consolidação desse modelo econômico dentro do APL. Entre as principais dificuldades estão a burocracia para startups, a falta de investimento em P&D, a dependência de grandes empresas e a escassez de políticas públicas e do incentivo contínuo. Segundo Cassiolato e Latris, o sucesso dos APLs dependem não apenas da cooperação entre empresas, mas também do apoio governamental e institucional. Portanto, para que a APL Aeroespacial de São José dos Campos continue crescendo, é essencial investir na inovação, formação de talentos e sustentabilidade, garantindo que o conhecimento continue sendo o maior motor da economia regional. Bom, em toda essa nossa trajetória e toda a nossa pesquisa, nós vimos que as novas economias, especialmente a economia da inovação e criatividade, que foi a que a gente escolheu para o nosso projeto integrador, estão transformando a maneira como as empresas e regiões se desenvolvem. Os APLs e as startups são fundamentais nesse processo, pois criam redes de cooperação e impulsionam a geração de novas ideias, né? Compreender essas conexões são essenciais para o nosso crescimento como futuros profissionais de gestão e administração, isso é um fato. E já que o mundo todo trabalha atualmente nisso, muitas pessoas, né, eu digo, isso exige cada vez mais inovação, flexibilidade e visão estratégica, principalmente, né? E, bom, para encerrar, para quem quiser se aprofundar melhor nesse tema, a gente indica o livro A Sociedade em Rede, de Manuel Castel, e o documentário O Futuro é Hoje, que tem disponível no YouTube para quem quiser dar uma melhor pesquisada. Ele aborda o impacto da inovação tecnológica nas economias modernas. E, bom, eu queria agradecer a atenção de todos até aqui. E gostaria de deixar os créditos finais, né, para o meu grupo, que foi desenvolvido por mim, Stephanie, pelo Renner Aparecido e pela Gabriela Braz. E gostaria de agradecer a eles também pela cooperação e a parceria que a gente teve até agora, né, um sempre ajudando o outro, tentando aprender também, né, essa melhor parte. E queria agradecer principalmente a professora Alessandra, que é nossa mediadora, que tá sempre aí, né, tentando ensinar a gente da melhor forma. E é isso, eu gostaria de agradecer a atenção até aqui. Muito obrigada.